pessoas, né? O que não é o ideal hoje. Por exemplo, hoje nós estamos com 406 mil, mais ou menos, né, de saldo positivo. Está na conta da Léo. Tá, então aí como trabalharia dessa maneira? Hoje nós temos que analisar um contrato para poder ver se conseguimos mudar isso. Pelo que eu vi, não vai conseguir. Nós podemos fazer. Já adianto, seria possível. Legalmente falando, seria possível. Mas eu já adianto que a Lero não trabalha de outra forma. Um dos critérios, da forma de trabalho dessa administradora é essa. Ela só trabalha com conta pública. Então, se o condomínio contratou ela, ou seja, a construtora que apresentou logo no começo, não sei se ela está aqui desde o começo, imaginei. Ela é a forma de trabalho da administradora. Tem administradora que trabalha das duas formas. E aí o cliente opta, quero de uma forma, quero da outra. E ela vai, altera, muda o contrato, etc. Mas a Lero não, eu já adianto para vocês. Por mais que a gente tente, ela não vai conseguir porque ela não trabalha de outra forma, exceto essa que é de vocês, que é a conta pública. A Lero, salvo engano, ela tem tudo online, né? O sistema da Lero online é maravilhoso. É a única, assim, no Brasil que tem um sistema tão completo. Ela pode ter diversos defeitos em outros aspectos e outras áreas, várias coisas que ela precisaria melhorar, mas a questão de prestação de contas online, o acesso à parte financeira e toda a documentação no site, tanto para o condomínio quanto para o síndico, que é um acesso diferente, é sensacional. Então não vai conseguir mudar, porque ela não trabalha de outra forma. Teria que ser outra, que vocês também têm essa opção. Como qualquer empresa do condomínio, vocês têm o direito de trocar de administradora. Faz um processo de cotação, vamos ver no mercado quem são as administradoras que têm o perfil que vocês querem, a forma de trabalho que vocês querem, conta própria, investimento, conta reserva, etc, etc. E aí vocês abririam um processo de concorrência. Estou dizendo para vocês uma possibilidade. Então, dentro da nossa conta pool hoje, a conta pool com a Lero, eu tenho a minha conta lá com eles e eu tenho uma conta de investimento. Essa conta de investimento hoje, eu tenho que analisar a convenção, porque diz que há uma fatia do valor pago dentro da nossa cota, com aquela... Tem que ir para essa conta. Não, fundo de reserva? Isso, o fundo de reserva tem que ir para essa conta. Aí nós temos essa conta hoje, mas aí a administração dessa conta vocês também fazem efetivamente. E aí acompanha isso daí, faz o balancete, a demonstração de contas de vocês, como é feita? Na verdade é a mesma da administradora, né? A Rashkorsk ela não faz nenhum trabalho que é de fato da Lero ou de qualquer administradora. A gente audita o trabalho deles. A verdade é que eles trabalham para o condomínio. Se eu sou o representante desse condomínio, eles trabalham para a gente. Então nós vamos auditar e acompanhar, enfim, junto com vocês, mas nós somos os responsáveis por verificar se está tudo certo. Seja nas contas, na pasta de prestação de contas também, que é assinado por nós mensalmente. O corpo diretivo, a principal função dele, eu não sei se é feito aqui hoje, mas a principal função dos conselheiros é de fiscalizar. O Código Civil determina isso. A principal função de um conselho, seja fiscal ou até mesmo suplente, é de fiscalizar o trabalho do síndico. As pastas de prestação de contas, eles precisam analisar folha por folha, valor por valor, para saber se o síndico que vocês contrataram ou que vocês elegeram, se ele está prestando contas do dinheiro de vocês, se ele está gerenciando de uma forma clara, transparente e assim por diante. Então, beleza, legal. Eu só penso assim, em termos de comunicação mesmo com os moradores. Tem diversos aspectos ali, né, que pode fazer. E assim, hoje a Lelo ela tem realmente esse site. Eu sou um assíduo, frequento muito o site da Lelo, mexo muito ali, e vejo que realmente ele é muito completo. Auxilia muito, tem informação, super rica informação, porém conversas aí com os seus nomes, inclusive aqui eu posso perguntar quem acessou o site. Meia dúzia. Muitas pessoas não sabem nem logar. Cultural, né? Cultural. Isso acho que é do país, do brasileiro. Tem algumas manobras que a gente costuma fazer para mudar um pouco desse cenário. Não que seja garantia, porque como eu falei, acaba sendo cultural, é um hábito que as pessoas têm de não procurar a informação onde tem que procurar
de não acessar, de não buscar nada, elas preferem, ou é muito mais fácil ir no grupo de WhatsApp que está bombando de reclamação, de gente só falando mal e propagando coisas que muitas vezes não são verdades ou são distorcidas, preferem ir para o grupo de Facebook, para canais totalmente fora. Então, toda vez que nós entramos no condomínio, a nossa principal e primeira sugestão é de criar um site do condomínio. Porque aí, desvincula um pouquinho do portal da administradora. Primeiro porque a administradora está aqui, talvez não para sempre. Talvez vocês queiram futuramente, não agora, mas um dia, né? Vocês ainda têm muitos anos pela frente, talvez queira trocar, conhecer outros serviços e assim por diante, e aí o site vai embora. O site da Lelo, por exemplo, que é completo, não adianta nada ser completo, sendo que não vai ficar para sempre. Vocês criando um site de vocês é para sempre, estando a Hashcorsk aqui ou não. Então até no começo a gente tinha um portal que a gente oferecia meio que é mesmo um portal que se comunica com o nosso sistema interno para facilitar, mas a gente teve algumas dificuldades, a gente viu que não estava rodando na questão de continuar para o condomínio caso a gente saia, então a gente preferiu abrir mão. A gente continua usando esse mesmo portal internamente, mas a gente não oferece mais para o condomínio, pelo menos não enquanto eles não ajustarem o que a gente acha que tem que ser ajustado. Então vocês podem contratar qualquer tipo de portal, de site. Nós temos várias indicações, várias, que funcionam maravilhosamente bem. Tem até alguns que têm um formato e layout parecido com o Facebook, que eu acho até divertido, porque aí é mais uma tática de você quer ficar no Facebook? Beleza, então a gente trouxe um Facebookzinho aqui que é interno, seguro, ninguém de fora vai acessar, não fica público, guarda todas as informações do condomínio, se comunica com o síndico e que tem todo o histórico. Então, por exemplo, o Rafael mandou uma dúvida para mim como síndico. Eu respondi, talvez tenha satisfeito ou não, mas ficou lá no histórico. Aí a Hashcorsk daqui 5 anos saiu do Viva Mais Barueri. Mas o histórico da pergunta do Rafael lá de trás, digamos que seja uma pergunta bem importante e aprofundada, embasada, que tem todo um porquê, vocês têm esse histórico ainda lá até hoje, mesmo a Hashcorsk já tendo saído do condomínio há 5 anos. Então, para o condomínio é maravilhoso, para os moradores é um canal oficial, onde o síndico, a Hashcorsk, vai receber qualquer tipo de demanda. Cada um tem o seu acesso, o acesso de síndico é diferente, o acesso de conselheiros pode ser diferente, dependendo de quem vocês contratarem, né? Vai conseguir visualizar tudo, pode ser que tenha aplicativo, a maioria hoje em dia já tem um aplicativo, então eu precisei falar que vai acabar a energia amanhã às 17 horas até às 19 por tal motivo. Fiz lá no site, quando eu falo, né, alguém do escritório ou o próprio síndico aqui, divulgou. Vocês lá no trabalho, antes de chegar em casa, já receberam uma notificação do aplicativo falando vai faltar água hoje, daqui 3 horas, porque a concessionária vai fazer uma manutenção, por exemplo. Então, é muito rápido, muito dinâmico. Sem esse portal, sem esse site, como que eu faria para eu me comunicar com vocês? Nessa mesma situação, eu ia fazer, nós temos um departamento de comunicação, ou o síndico que está aqui, ele vai abrir um OS, vai abrir um chamado para o nosso departamento de comunicação, faz um comunicado assim, assim, assado, aí a menina vai fazer, ela tem um prazo para fazer, porque não é padaria, então ela tem um prazo para fazer esse comunicado, ela vai devolver para a pessoa que pediu, seja a pessoa que está aqui, ou o gerente, ou eu mesmo. Aprovado, aí a gente vai mandar para a Lelo, e a Lelo vai disparar para vocês, moradores. Se isso iniciou esse processo às 16 e eu precisava comunicar às 17, já perdeu esse prazo. É claro que a gente, sempre que possível, a gente vai acelerando e passando na frente, pedindo prioridade, abre o OS, mas já liga e fala, chama Clara, menina. Clara, por favor, passa na frente, ela vai, faz, mas é tratado como casos isolados e atípicos. Então é mais demorado, é mais burocrático. Se tem o site do condomínio, o portal, na hora ele entra e pronto. Um botão disparou para todo mundo por e-mail. Se tiver aplicativo, vai a notificação, fica registrado lá no histórico do site para sempre, enquanto vocês tiverem o site. Então, finalizando a sua pergunta, o site é uma das manobras que a gente costuma fazer para atrair um pouco mais desses moradores, e aí entra o trabalho de conscientização, né? A gente tem toda uma campanha que é feita nas assembleias, nas reuniões, nos comunicados, para tentar
nesse trabalho de formiguinha, porque saibam, é um trabalho de formiguinha que é feito. A gente já aprendeu essa lição também. A gente não vai de um dia para o outro trazer uma fórmula mágica, por mais que a gente já tenha passado por 100 condomínios, por mais que nos 90 desses 100 dá certo, funciona, já chegou num padrão legal, que a gente fica satisfeito, mas volto naquilo que eu mencionei, ser humano. Então é ir mudando a mentalidade das pessoas, para mostrar para elas os benefícios disso, e são os benefícios para elas próprias, para elas mesmas. O quanto é bacana que elas estejam inteiradas sobre tudo, que ela vá para a Assembleia, porque não vai ser a baixaria que ela tinha a ideia que seria, porque ela ficou traumatizada de alguma Assembleia que ela foi e quase saiu porrada. Então, é ir tentando mudar isso aos poucos, é uma coisa quase que psicológica. É um trabalho, o síndico é muito psicólogo, né? Talvez o Adriano saiba um pouco disso. E a gente encara dessa forma também. Eu me alongo, tá? Eu vou falando, um pouco. Tem, assim, alguma ideia, algum plano, algum problema aqui sobre taxa de inadimplência? E sobre a primeira construtora, a gente sabe o que a construtora tem aqui ainda, e a nossa taxa de inadimplência que é muito alta. E até quando a gente vai ficar pagando taxa de inadimplência? É complicadíssimo, porque entra na questão cultural, que as pessoas se apertam, precisam deixar de pagar uma coisa. A primeira coisa que deixa de pagar é o boleto do condomínio. Não é a fatura da net, não é a conta do telefone, não é a conta do WhatsApp, é o boleto de condomínio. Então, eu não sei se o senhor estava lá atrás, talvez, não me recordo se o senhor estava aqui desde o início, desculpa. Teve um slide que eu mencionei que nós temos esse serviço de cobrança, que é feito uma cobrança ativa. Então, quando eu falo ativa, é ativa mesmo. Então, elas têm lá os procedimentos delas, que são tentativas de contato e acordo por telefone, por WhatsApp, por e-mail, em último caso, por carta. Não conseguiu, não teve retorno, ou o cara está só enrolando, a pessoa está enrolando, entra com ação judicial. Porque o condomínio, ele precisa receber esse valor o quanto antes. Não importa há quanto tempo está parado, não importa se é da construtora. Tá? Então, se vocês têm ainda unidades que são da construtora, a gente vai cobrar a construtora como se você estivesse cobrando o Rafael. Da mesma forma, com o mesmo prazo, com o mesmo processo. Tentativa de contato por e-mail e telefone, não deu certo, está enrolando para pagar, não sei o quê, a gente entra com a ação judicial. Isso a gente não tem o menor medo de fazer. A quantidade tem da construtora ou não tem mais da construtora? Não, as unidades que estavam no nome da construtora que tínhamos dúvidas, o escritório de advocacia já levantou. Mas aí tivemos que pagar por isso, porque tem que fazer o levantamento junto ao cartório de imóveis. E aí levantar e saber quem é realmente o proprietário daquilo. Isso a gente já tem. Uma coisa que a gente faz, qual que é o processo? O condomínio como um todo, ele não tem custo, no nosso caso, tá? No nosso contrato, não tem custo nenhum para as nossas meninas fazerem a cobrança e entrar com a ação. Porém, existe ali uma ressalva, um parêntese, que é, como o Adriano mencionou, tem alguns documentos que precisam ser emitidos, algumas custas judiciais que são necessárias e obrigatórias, não tem como fugir, que a gente tem que pagar para isso acontecer, para entrar com a ação. Então, como que é o processo? O condomínio adianta esses valores para a Rashcorsk poder pagar essas custas lá onde tem que pagar, para emitir as certidões, os documentos. Às vezes é custo de motoboy, etc. O condomínio inadimplente que vai arcar com toda essa despesa. E aí, conforme ele paga, esse valor é devolvido para o condomínio. Então, na prática, o condomínio não arca com nada, mas ele adianta um valor. Esse valor que tem lá, eu não sei dizer para vocês, eu acho que é R$108 por apartamento. Eu não sei se acho que é mais baixo, não sei se é porque... Por ser de Barueri, mas acho que é uns talvez. R$68, acho. Eu não tenho certeza também, mas existe esse custo que é por apartamento e é somente ele que vai pagar. Mesmo que seja que ele vai pagar aos poucos ou durante o acordo que ele fez, em 5, 6 parcelas, mas vai devolver para vocês, para o condomínio. Então vocês, no bolso, no dia a dia, não vai sentir, porque é o valor que sai da previsão orçamentária normalmente. Normalmente vocês não vão saber, eu estou pagando, estou adiantando um negócio. Não é assim. Mas o condomínio sempre vai pagar com tudo. Inclusive multa, juros da inadimplência dele e os honorários. Porque sim, a gente cobra honorário, as meninas do escritório elas recebem uma porcentagem desse que são os honorários, mas quem paga esse honorário
só o Rafael, por exemplo, que estaria inadimplente. Vocês todos não pagam nada, ok? Então, no caso do condomínio, não arcarei com essa despesa. Essa despesa ela é transferida por inadimplente. Somente o inadimplente, mas ele adianta. O condomínio sim. adianta, aí ele é devolvido porque o condomínio paga. Na negociação, essas custas já estão inclusas Tá para o incluso. morador, porque inadimplente tudo no processo. Está incluso. Tá. Normalmente eles ficam bem bravos de pagar, mas não tem escapatória. Ficou inadimplente, precisa fazer um acordo, quer parcelar em tantas vezes. E tem umas regras, tá, gente? Não é assim parcelar, perder de vista. Tem que obedecer também a convenção, como eu mencionei, mas normalmente o valor do acordo, da parcela, ele não pode ser menor do que o valor da cota vigente. Normalmente, tá? Não sei se aqui vai ser diferente. Então, se a cota é de 500, ele deve 2.000, ele tem que parcelar em 4 vezes. Não dá para parcelar em 10, porque aí o valor da parcela ficaria de 250 e ele já tem a cota vigente. Então, tem algumas regrinhas que são explicadas para todo mundo, mas normalmente é assim que funciona. Então o valor pode se passar acima da cota? Normalmente. Tá, eu não vou garantir para vocês aqui você dessa forma também, porque primeiro eu não conheço a convenção de vocês, segundo, pode ser que seja diferente, tenha uma aprovação na Assembleia, onde os moradores aprovaram que sim, pode negociar em mais vezes, então eu já vi de tudo. Então por isso que não dá para garantir. Você mencionou anteriormente a questão da convenção, vocês não fazem mais esse trabalho. E o do regimento interno? Sim, esse faz. Faz, né? Faz. E já em cima disso, né? Vocês ganharam, vocês entraram aqui no condomínio, vocês vão avaliar o condomínio como um todo. Vocês dão sugestão, vão poder criar políticas, processos, para deixar com uma certa continuidade, depois seja de vocês ou seja de outro, e vocês sugerir também para nós esse modelo de gestão que vocês entendem que aqui. Com certeza faremos, porque o meu maior documento que eu tenho para atuar como síndico é o regulamento interno. Então eu dependo dele e ele tem que ser um excelente regulamento interno, porque senão eu não vou conseguir gerenciar o condomínio de uma forma. Então essa assessoria vocês também Faz. nos fornecem para poder avaliar o nosso. Porque hoje, até em cima dessa pergunta, tem um problema muito sério aqui, que a gente tem conflitos aqui. Talvez não seja a palavra correta para falar, mas por exemplo, a gente tem um problema sério dos condôminos respeitarem a convenção e o regimento interno. E, consequentemente, a questão que se baseia na convenção, a questão das advertências, depois a multa. Né? A gente tem vários problemas com as áreas comuns, com estacionamento, com questão de visitante, enfim. Um monte de políticas que envolvem diretamente o regimento interno e que nós estamos com sérios problemas com alguns condôminos que não respeitam isso e gera um conflito muito grande aqui entre o morador, morador que tira foto, morador que entra em conflito. E aí, assim, o meu entendimento como condômino é que, assim, a regra, uma certa parte ela existe, outra não, falha um pouco, e que ela não é aplicada principalmente quando se fala na questão da advertência e multa, e isso talvez seja uma dúvida de outros condôminos também. Como é que vocês tratam isso, essa gestão de conflito? De chegar lá ao síndico do morador e falar, ó, temos evidências, como é que vocês trabalham, se é evidência, chega lá ao síndico, autua, multa, enfim, como é que vocês trabalham essa questão? Evidência sempre que possível. Sempre, tem casos que tem que ter a evidência, né? Existe lá uma separação, onde para eu multar, por exemplo, alteração de fachada, eu preciso comprovar que a fachada dele realmente está errada. Então eu tiro-se a foto, encaminho junto com a notificação. A notificação ela pode ser feita tanto por nós, da Rashcorp, quanto pela administradora de vocês. A gente tem uma regrinha de separar o que é de responsabilidade do síndico, que impacta diretamente na nossa responsabilidade, a gente faz, como alteração de fachada, por exemplo, e o que não, o que é corriqueiro, vai para a administradora para fazer. Mas sim, é feito sempre pelo síndico, independente de qual seja a forma, de preferência sempre com a evidência, mas não é uma obrigatoriedade. Então, por exemplo, aqui barulho. Barulho é super complicado, relativo e subjetivo. O que é barulho para você, talvez não seja barulho para mim. Tem pessoas que têm a sensibilidade muito maior, tem pessoas que são mais tolerantes, então é complicado. No barulho, normalmente utiliza-se testemunhas. Então, com testemunha, é possível que já seja aplicado. Aí tem o passo a passo, né? Primeira advertência, que talvez seja verbal, depois a formal, e aí vem uma multa, e depois a multa é ampliada, e aí vai variar também de cada condomínio. Mas sim, é feito sempre por nós, com todo um controle. Todo controle. E aí vocês avaliam justamente qual que é o nosso grau aqui nessa questão. E aí,
seja mais rígido ou não, enfim, aí vocês tipo, como me disse, o termômetro. Dá o tom, né? A gente procura sempre basear dentro de um possível, com uma isonomia, com um padrão, porque quando a gente fala que o que é certo, o que é certo, o que é errado é errado, não tem muito assim, não tem muita montanha-russa. É lógico que vai muito da abordagem. Então, eu tenho, por exemplo, síndicos, eu não falo síndicos, mas eu tenho funcionários que eles são mais duros, mais generais, têm essa fama. Eu tenho outros que já têm uma fama mais de relacionamento, são mais politicagem e tal. Mas independente de um ou do outro, ele vai cumprir o que está no regulamento, o que está na convenção, o que está no Código Civil, o que a gente está ordenando que ele faça, nós como empresa e ele como funcionário. Então, assim, aquela linha do meio, ela tem que ser seguida de uma forma ou de outra. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Sim, aí eu vou até fazer uma outra pergunta hoje. Eu entendo como condômino, né, se for o caso vocês que foram administrar aqui, são R$22 mensais, e eu entendo como isso um investimento, e todo investimento a gente quer ter um retorno em cima disso, né? E eu acho que a gente tem muitos problemas e a nossa expectativa é essa. Em cima desse retorno, né, além de tudo que você falou aqui, que eu entendo também como retorno, também investimento para nós. Olhando para o lado financeiro, vocês já fizeram algum programa, por exemplo, olha, chegamos aqui, avaliamos conta de luz, água, possibilidades de a gente implantar alguns recursos aqui dentro que vai trazer um recurso em dinheiro para o condomínio. Vocês têm também esse trabalho? Tem um trabalho, é um trabalho que eu não prometo. Por que eu não prometo? Porque eu não consigo prometer algo que eu ainda não conheço nada da realidade de vocês, do ambiente, da região, da cidade, como um todo. Então é uma coisa que eu não consigo prometer, mas o que eu consigo garantir para vocês é que isso faz parte da nossa meta, do nosso objetivo. Porque a nossa ideia é a gente se pagar. Sabe aquela coisa? Olha esse valor grande, não sei para vocês, mas para mim é um valor grande, eu sozinho, né? Otávio, R$20 mil é um valor alto, e aí eu preciso fazer acontecer de uma forma que os moradores não vejam esse valor. Eles falam assim, eu tenho uma Rashkorsk, mas ela se paga porque ela gere tão bem o meu condomínio e ela consegue me trazer outros tipos de recursos, benefícios, vantagens, que o valor torna-se a mesma coisa de comprar, não sei um exemplo, mas um móvel de madeira pura. Ele vai durar a vida toda, né? A gente tem o nosso móvel do nosso bisavô lá inteiro. Se eu compro um de MDF, um daquele de serragem, ele vai durar a primeira mudança. Então, é a mesma coisa, ele é mais caro, o outro ele é mais caro, mas ele vai se pagar, porque ele durou por anos. Então, a nossa meta é sim de fazer análise financeira como um todo. O que acontece muitas vezes é contratos. Então, essa análise inicial que, por exemplo, a gente faz, a gente dá uma olhada se a gente também não consegue mexer nesses contratos, comercialmente falando, usando o que a gente consegue oferecer, que é a nossa expertise, o nosso nome no mercado. Tem uma empresa que talvez seja aqui da região, aí ela ficou sabendo que a Rashkorsk entrou aqui no Viva Mais. Talvez para ela veja a Rashkorsk como algo assim, putz, agora é Rashkorsk, agora mudou de figura. Então ela meio que consegue negociar com a gente de uma forma mais maleável, porque ela também vê na gente um business aí também. Então para ela é interessante que ela baixe o valor do contrato no Viva Mais, porque ela sabe que talvez ela passe a trabalhar com a Rashkorsk também em outro condomínio ou na região. O network, né? Acaba conversando com vocês. É bom para vocês, é bom para a gente, porque a gente quer reduzir a previsão orçamentária de vocês. A gente vai analisar tudo, né? A previsão principalmente que é a base. Previsão orçamentária, regulamento interno, é as minhas duas principais ferramentas de qualquer síndico para trabalhar. A previsão, porque é a partir dela que eu tenho que saber onde eu posso gastar, em que eu posso gastar, qual o melhor custo-benefício, e o regulamento interno, porque é ele que me dá base, o poder da caneta, né, como se fala. Sem ele, ou se ele está mal escrito, se ele tem cláusulas que não se adequam, ou não se enquadram, ou não são mais viáveis para o condomínio de vocês, tem que alterar urgente. E aí faz-se uma análise. Os moradores todos eles podem optar a respeito dessas alterações. A gente costuma fazer assim, abre 30 dias, deixa a nova minuta disponível para todo mundo ler, opinar, etc. E aí
faça um compilado daquilo, leva para a Assembleia só o que é para alteração. E aí aprova o que a maioria decidir. Tá. Aproveitando então o gancho aí, você falou que problemas do dia a dia seria a administradora que aplicaria as multas, notificações. Normalmente. Correto? Então a gente hoje está tendo um problema com isso. Eu, por exemplo, indaguei o Adriano algumas vezes, ele fala que a parte dele ele faz e para na Alelo essas multas. Não volta a notificação para Então se a gente contratar vocês, a gente vai continuar então com esse problema das multas não acontecerem. Acho pouco provável que vocês continuem com esse problema. A gente trabalha com a Alelo, eu não sei dizer para vocês um número exato, mas hoje deve ter pelo menos uns 10, 15 condomínios que nós somos síndicos deles. E assim, se não fez alguma coisa, se a gente, depende de qual seja o condomínio, fez uma solicitação e algo não andou, você já viu a expressão o couro come? Porque a Rashkorski, o Márcio, como sócio da empresa, como presidente, ele mantém contato direto com o presidente também da Alelo. Então a gente fica bem seguro no sentido de que a gente entra no condomínio, sabe que é a Alelo já sabe que a Rashkorski entrou, então ela já muda completamente, eu falo isso com propriedade, ela muda completamente a forma de atuação. Sem entrar no mérito se isso é certo ou errado, justo ou não, ou profissional ou não, mas isso é bom para todo mundo, bom para vocês e bom para a gente também. Quem mandou no conhecer o dono da bagaça? Garantia só no dia a dia. Como eu sempre falo, o trabalho do síndico ele é sempre muito subjetivo, mas tem processos que são processos, como o próprio nome diz. Então nós temos, por exemplo, um controle. Vamos pegar esse exemplo da notificação. Meu síndico identificou aqui no período de um mês que foram necessários aplicar 10 advertências em condôminos. A gente tem lá o nosso relatório, a nossa planilha que fica salva na nossa nuvem, no nosso sistema, das nossas 10 solicitações no dia 1, 2 e 5 desse mês. Passou-se o período e o prazo que eles têm de mandar esses documentos, não foi mandado, isso vai constar lá na minha planilha como atrasado. E isso a gente não costuma abrir assim de uma forma tão, como eu posso dizer, tão regrada e enquadrada para todos os moradores, porque isso vai gerar a gente vai causar mais pânico e desespero do que solução. Então, com o corpo diretivo, aí que entra a função também dos conselheiros, uma das principais funções é de acompanhar esse trabalho. Então, isso, com o corpo diretivo, essa planilha, por exemplo, digamos que ela tenha enviado só a metade. Dos 10 que a gente pediu, ela mandou 5. Então, todos os conselheiros eles estarão cientes e transparentes, vendo o processo transparente, que tudo vem sendo feito de maneira correta. Mas aí, quando entra na questão política que eu mencionei, são baseados nesses relatórios e nesses argumentos que a gente também vai vender e fazer de tudo para que não enrosque, para que não fique parado e tudo mais. Então, assim, garantia, impossível. Impossível. A gente é bem... Talvez vocês já tenham percebido, mas a gente costuma ser muito sincero, muito transparente mesmo. Mas é uma meta. Faz parte da função do síndico aplicar as penalidades e cuidar desse condomínio. Isso está inclusive em contrato. É uma cláusula contratual nossa. Então, isso é feito de forma muito, muito assertiva. Tá? Uma pergunta? O que ela falou sobre garantia? Como vocês são muito parceiros da Alelo, hoje tem um monte de reclamação que o Adriano fala que foi para a Alelo e nunca voltou. Se hoje com essa parceria que vocês têm, com a segurança, que acho que a Garantia ela falou, essa parceria de vocês dá vocês pegarem o retroativo e garantir que ele aconteça? Garantir Porque nunca. as reclamações ficam paradas, as solicitações que o Adriano fez até hoje, que nunca voltou. Vocês conseguem resgatar? Porque eu sei que tem muita coisa aqui que dá errado, que a gente sabe que depende da Alelo. Para muitos moradores, a Alelo não presta é a pior do mundo, porque vê a reclamação no Google, vê a reclamação no Facebook, a sua empresa também, aqui, assim que o Rafael apresentou no grupo, muita gente, a primeira coisa que fez foi no Google pegar as reclamações e colocar lá, porque só vê o lado negativo. Quem trabalha do outro lado, na administração, na liderança, sabe que nem é assim. Como você disse, tem processo, só que a gente, como morador, muita gente que é leigo, que nunca esteve do outro lado, não sabe desses processos, pega o negócio para onde. Mas como a gente sabe que está parado, quando você falou dessa parceria, eu tenho noção do tamanho do nome que a sua empresa tem. Então eu sei que quando a Alelo souber que vocês estão atuando aqui, eles vão mudar a postura. Porque eu trabalhei em empresas bem grandes que o nome da empresa se vende. Isso. Então, independente do valor que te pague,
da parceria que a gente tem, você vai precisar mover muitas coisas. As empresas que trabalham para a gente já vão ter uma postura diferente, porque sabe que não é qualquer síndico que está aqui. Perfeito. Sabe que qualquer coisa que fizerem diferente, você tem segurança no que você faz e sabe que você vai cobrar a empresa dos seus direitos. Então você tem como pegar essas informações retroativas e fazer acontecer, que é algo que foge do poder do síndico hoje, que ele não tem esse poder de ir lá e bater de frente no passo que ele vai falar, vou no PROCON, vou abrir o processo. Hoje a Lelo meio que tem muitas empresas tipo VA, mas é só mais um para eles, né? E isso é o que eu vi pelo nome da sua empresa, daria para fazer. Vocês têm, garantem isso, que fazem o retroativo. O que a gente garante... Porque assim, daqui para frente, até o Adriano foi uma coisa, então apaga o que aconteceu, daqui para frente é outra coisa. Mas como você falou que tem uma análise, essa análise é retroativa. Todos os problemas que a gente teve até hoje, vocês vão analisar e vão falar, vamos corrigir o que está de errado para depois vir com mudança, porque não adianta a gente pagar um valor, esse que é 20 mil é um valor bem significativo, independente do valor que a gente tem em caixa, e falar assim, apaga tudo que deu de errado, vamos daqui para frente. A gente precisa corrigir muita coisa, que é o que você falou, educar, porque tem muita gente que... Eu acredito que os que estão aqui é os que têm noção da coisa técnica, que vê com outros olhos. Quem não vê, que tipo, não adianta ir na reunião que nada vai mudar. Tem muita gente com certeza tem noção, mas não pode vir, mas a maioria precisa mesmo ser educada dessa forma. Então, vocês garantem isso, que vão resgatar o que a gente garante é que a gente vai cuidar de todo esse processo. Isso é garantido que sim. Inclusive, teve um slide que eu comentei, que mais ou menos isso, que a gente faz esse raio-x do condomínio. Então a gente vai cuidar de toda a parte administrativa, contratual, os problemas, inclusive. Foi na parte da implantação. Então a gente entende que, independente de quanto tempo tem o condomínio, de quantos problemas ele já venceu, ou já superou, ou ainda tem de remanescente, a gente encara como se fosse do zero. A gente precisa entender, por mais que tenha 2 anos, para nós é novo. Então a gente não sabe se as soluções que tentaram ser aplicadas eram adequadas, se eram possíveis, se talvez agora a gente não tenha mais sucesso nelas. Então entra nessa parte. Os problemas anteriores, independente de quais sejam eles, pode ser assistência técnica de construtora, pode ser as notificações, ou qualquer outra demanda que foi para a Lelo, ou se fosse outra administradora seria a mesma coisa, e inclusive tendo ou não relacionamento já com a Rashkorski em outros condomínios, em outros clientes. Essa questão de relacionamento, eu não gosto nem de usar a palavra parceria, eu detesto essa palavra. Porque a parceria já dá aquela aquela imagem de parceiros, de comparsas. Assim, é muito pelo contrário. Muitíssimo pelo contrário. Então, assim, falo relacionamento porque a gente já se relaciona com outros condomínios em diversos tipos e tamanhos. Agora, Viva Mais vai ser mais um deles que vai entrar nessa parceria, nesse relacionamento conjunto. E a gente vai cuidar de tudo que já aconteceu, do que está acontecendo no momento e o que vai acontecer ainda. Isso não só por Celebro, mas qualquer administradora. Então a garantia é essa, é de que a gente vai cuidar. Agora, desculpa, eu não sei o seu nome. Cristiane? Cristiana. O que a Cristiana mencionou é assim, garantia do resultado. A garantia do resultado, se de repente talvez ela não consiga, talvez eu tenha dificuldade também, embora tudo isso. Apesar de ter o relacionamento, apesar de ser conhecido, pode acontecer de ter algum assunto ou outro que não vai ter solução, pelo menos não naquele momento, não no tempo que vocês e que eu também espero. Então é complicado eu me comprometer com a garantia do resultado, mas a garantia da ação, 100%. E você garante que você vai brigar por esse resultado, né? Por todos eles. Porque é o que me mantém aqui. Né? Não é diferente do que muitas pessoas pensam, não estou nem dizendo que vocês pensam dessa forma, porque pelo que eu estou vendo, pelo contrário. Mas diferente do que as pessoas pensam, que síndico profissional ele está ali brigando com todas as forças para se manter no cargo. E não tem por que a gente fazer isso. Não tem por quê. Não é aquela coisa do país, de político, que está lá, foi eleito, ok, foi eleito pela maioria, mas ele está ali fazendo 1000 coisas e para tirar uma pessoa do cargo é quase impossível. Impeachment e etc. Então, conosco não. Então, justamente pelo fato de ter essa liberdade, tanto para vocês quanto para nós também, porque nós também temos esse direito, de repente eu chego aqui, vejo o Viva Mais Barueri, gente,
me enganei, não era exatamente isso que eu imaginava, obrigado, mas não vai rolar. Eu tenho esse direito, eu poderia fazer isso, eu poderia declinar a proposta e me renunciar do cargo. Então isso é de ambas as partes. Com vocês sim, com vocês eu gosto de usar a palavra parceria, porque de fato é isso. Tá, não sei se eu respondi a sua pergunta, desculpa. Mas a gente vai ter acesso a esse esforço, vai ter uma transparência, assim, olha, a gente está lutando, a gente mandou e-mail. Sempre. Com o corpo diretivo, principalmente, porque são eles que vocês elegeram como representante de vocês para fiscalizar o nosso trabalho no dia a dia. Então as reuniões mensais, elas são especialmente para isso. E com os moradores, a gente tem não é projeto, porque é aplicado, mas existe um formato que a gente chama de newsletter, que é um jornalzinho que é enviado bimestralmente para todos os moradores com as principais demandas e assuntos que estão em andamento com... É incluso esse preço? Sim, é o nosso departamento de comunicação que faz. Não é impresso, tá? Porque impresso ficaria muito oneroso, mas é por e-mail, um jornalzinho com layout padronizado, com fotos, com informações. Aí tem lá a parte institucional, tem a coluna do Márcio da semana, a última coluna que foi, a gente replica ela no texto, porque é aquela coisa, é informação, é conscientização. Então isso vai ajudar também os moradores lendo a coluna, lendo as jurisprudências aprovadas recentemente. Faz parte do trabalho de formiguinha que a gente vai aos pouquinhos mudando e esclarecendo para as pessoas. A ideia é essa, é esclarecer. A Diverge está há bastante tempo tentando perguntar e eu estou ignorando ela. Pode perguntar. Na verdade, assim, eu penso uma coisa. Hoje são 1.200 apartamentos aqui. Nas assembleias, lógico, não vai as 1.000 pessoas. Mas vamos dizer que vai numa assembleia 800 pessoas. Como que vocês lidam com isso para não virar zona? Para ser tratado realmente os assuntos ali? Difícil. Vou te falar que é bem difícil. É um dos nossos maiores desafios. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de presenciar alguma palestra do Márcio, nem que seja por TV, vídeo, alguma coisa do tipo. Tem pessoas que têm isso por um dom, né? Não sei se essa palavra se aplica, mas tem o dom da palavra. A pessoa fala e ela entrete. O Márcio, ele tem esse dom. Ele fala e as pessoas normalmente elas param e focam e nada, né? Eu não posso dizer que todos os meus funcionários são como o Márcio. Eu não posso. Porque é ser humano, porque cada um tem a sua personalidade, a sua essência, a sua identidade, o seu perfil. Eu tenho homens, mulheres, pessoas mais velhas, pessoas muito novas, todos os tipos de sabe? É bem mix mesmo a nossa equipe e a gente faz questão de manter isso. Porque os clientes também são assim, também são mix. Então, assim, é lógico que é sempre um desafio muito grande. Mas, se você chega com a ideia de esclarecer, com a ideia de levar a informação e não ficar parecendo que eu estou sempre me defendendo, que eu estou na defensiva, que eu estou isso, que eu estou aquilo, né? A gente costuma fazer um trabalho pré-assembleia. Eu gosto muito de falar que a assembleia, ela ocorre não no dia, ela ocorre muitos dias antes das pessoas saírem da casa delas, de se municiarem com um monte de coisa, de informação, de armas, porque ela vai para guerrear, né? Então a gente fala que a assembleia, ela antecede o dia que todo mundo vai lá para sentar e para conversar. Esse trabalho, esse pré-trabalho sendo bem feito, aos poucos vocês vão vendo que isso vai melhorando a cada assembleia. Não quer dizer que na primeira assembleia que a gente chegar aqui, a gente vai conseguir deixar as pessoas hipnotizadas. Não é isso. A gente ainda não chegamos nesse nível. Como eu falei, é um trabalho que vai acontecendo, mas a tática e a estratégia, sendo essas, elas sempre vão funcionando. Porque comunicação é a palavra-chave. Comunicação. Eu posso dizer para vocês que esses puffs, eu posso convencer vocês de que esses puffs eles não são verdes, né, certo, marrom. Eu posso dizer que eles são amarelos. Se eu conseguir provar para vocês ao longo dos dias, da maneira correta, que eles são amarelos, vocês vão chegar na assembleia, talvez convencidos que são amarelos, talvez ainda discordando que eles são amarelos, mas vocês já sabem a forma que eu penso, já sabem... Enfim, gente, é um exemplo, né, bem esdrúxulo, mas
É isso. A assembleia ela acontece antes. Quando chega lá, aí tem que ser outro objetivo, outro foco para todo mundo. Mas sim, é difícil, é um desafio. A cada assembleia, ainda mais num condomínio tão grande, de manter a ordem. Olha, aqui não é próximo de Diadema, né? Teve um condomínio que eu fiz, uma assembleia que eu fiz em Diadema, eu não estou acostumado a fazer assembleia. Aqui é quase uma mini assembleia, mas a assembleia mesmo eu faço muito pouco. Quem vai é o Stephanie, eu vou junto com ele, mas é ele que está à frente. Tinha 800 pessoas sentadas na minha frente. A terceira assembleia que eu fiz, eu faço pouco. As pessoas magicamente assim quietas, mudas, como vocês estão aqui assim, é que aqui é um ambiente muito mais intimista, eu estou bem à vontade, mas para 800 pessoas foi uma loucura, eu nunca presenciei aquilo e foi tranquilíssimo, mas porque eu fui para falar de um assunto específico, que era de interesse de todo mundo, então tudo contribuiu também para que aquele momento fosse uma troca. Eu fui muito sortudo, muito privilegiado nesse sentido. Às vezes você está indo para comunicar uma coisa que ninguém quer ouvir, uma coisa que a maioria discorda, que as pessoas não veem dessa forma, então por isso que eu falo, é um trabalho anterior. Alguém tem mais alguma dúvida? Pois não? Só uma dúvida, assim, fugindo um pouco do contexto e pegando um gancho do que o Gilmar falou, em relação às vagas, né? Não sei se você pode me esclarecer uma dúvida condominial. Pode, né, é legal você colocar, tipo, 2 veículos numa vaga? Por exemplo, única vaga? Numa única vaga. Vamos supor, eu tenho uma moto e Moto um carro, coloco lá. Ou, sei lá, tenho 2 motos e um carro. Tipo, se couber, é legal isso? Colocar? Eu acredito que, eu não vou afirmar, mas eu acredito que sim, seja legal, desde que devidamente aprovados em assembleia. Porque eu tenho, por exemplo, eu me recordo agora, puxando pela memória, um caso recente que era permitido que as pessoas faziam isso, colocavam a moto na frente do carro ou atrás do carro, lógico, desde que caiba, porque não pode ultrapassar. É aí que tem também um segredo. Tem vagas que são minúsculas e tem vagas que são maiores, depende do que a consultora projetou. Tem vagas maiores que tranquilamente cabe uma moto pequena, não dá para caber também aquelas que o guidão vem aqui, mas cabe sim o carro-moto, se aprovado em assembleia, tranquilo. Se não foi aprovado em assembleia, provavelmente vai contrariar com algum documento do condomínio. Ou o regulamento interno, normalmente o regulamento interno que já fala, tem lá a cláusula falando que é um veículo, vaga e tal. Então eu não estou afirmando, tá? Porque eu não tenho esse conhecimento para garantir. Nossa convenção diz que pode. Então. Desde que não ultrapasse a delimitação da vaga. Tá? Então isso daí a gente já procurou saber, o Adriano acho que é meio careca de saber isso daí, deve ter escutado muita reclamação disso. E em contrapartida nós temos 3 tamanhos de vagas distintos aqui, tá? Escrito em convenção. Uma vez foi me citado pelo Adriano que existe uma caminhonete que nem na maior das vagas não cabe. Então, porque justamente eu tive um problema esses dias com isso. Tinha uma caminhonete, né, um carro de grande porte, e mais uma moto e eu não consegui sair com o carro. E aí a gente teve que ir lá na portaria, falar com o rapaz para poder fazer Já antecipo que qualquer dano ao seu veículo ele vai pagar. Isso daí é por lei. Mais alguém com alguma dúvida? Eu tenho uma bem pessoal. Eu não sei diferenciar o que é problema do condomínio e o que é problema da construtora. Porque eu tive um problema em casa antes de eu mudar. Tinha acabado a minha reforma, tinha recebido só alguns móveis. E por um acaso, um dia eu cheguei com algumas caixas e minha casa estava alagada. Foi na Torre 8, o esgoto subiu todo, eu moro no primeiro andar, minha casa encheu de água e quase cegou tudo que eu tinha. Eu tive a sorte do nível do piso não ser muito bom e a água ter se acumulado no cômodo vazio. Mas eu cheguei e virei uma noite, o Adriano sabe, a gente virou uma noite com a desentupidora aqui, a água subiu tipo 5 dedos, minha casa virou uma piscina, eu tive que atravessar a água. Então a água escorreu para o hall, quase entrou nos outros apartamentos, foi uma noite do terror para mim. Nesse dia, eu tive assim, não tive um prejuízo tão grande além do psicológico, porque eu não quis mais morar aqui, eu fiquei tipo, bem traumatizada, porque foi horrível, não era qualquer água, era água do esgoto e era uma água contaminada. Depois disso, 15 dias, meu esposo
começou a passar mal, foi para o hospital, ele pegou hepatite devido à exposição à água contaminada. Nossa. Ele ficou 8 dias na UTI, 15 dias hospitalizado, ele está em casa 2 meses sem trabalhar, afastado com repouso absoluto. E eu não sei se isso é um problema do condomínio, se é o processo condomínio ou se é o processo alterno. Porque pelo laudo dos desentupidores, o problema não foi na minha casa. Eu não tinha mudado, não tinha um fio de cabelo nos meus ralos. E a água toda subiu pelo banheiro. Então, nesse dia, eu não sei se tem alguém da Torre 8, mas eu fiquei falando a noite inteira, por favor, parem de dar descarga, porque toda a descarga subia na minha casa. Meu Deus. Então, os meninos fizeram um vídeo da desentupidora, fizeram um áudio, fizeram um relatório, mandaram por e-mail para que eu pudesse acionar alguém. Porque foi um prejuízo muito grande, tanto para o condomínio, porque deu 55 metros de distribuição. Quem entende disso é R$380 por metro, deu 19 mil. É o valor de um síndico É o meu valor. profissional. Então, foi um prejuízo grande. Eu não arquei com isso, porque prontamente o Adriano resolveu, porque era uma empresa que já trabalhava aqui. E no laudo saindo, o problema não era do meu apartamento, então eu não tinha que ser responsabilizada por isso. O problema era do duto lá do esgoto que veio da rua, era tipo, do condomínio todo que se acumulou. E o que estava no entupir os canos foi resto de obra. Eram restos de obras, mas muito grandes. Claro que era desde o início da obra, porque os canos são muito grandes. Eram canos desse tamanho que acumularam tanto lixo de obra que acho que voltou água até o terceiro ou quarto andar, que alguns outros vizinhos falaram. Então, eu não sei até onde esse problema é do condomínio, porque a matrícula já estava em meu nome, o documento eu já estava morando, né? Eu já pagava o condomínio, então eu não sei se eu aciono judicialmente ou o condomínio ou a Altana. Esse laudo ele é muito importante. Normalmente segue-se uma regra, eu estou falando de modo geral. Normalmente segue-se a regra de que se é na prumada, o problema de fato é na prumada, que é na parte vertical, é responsabilidade da construtora, se tiver ainda assistência técnica. Se é horizontal, normalmente é responsabilidade do condomínio ou do proprietário. Então, nesse caso, eu acho que deveria ser analisado esse laudo que foi emitido. Que bom que saiu nele falando que não era do seu apartamento de fato, ali da unidade, mas pode ser que seja talvez algo horizontal. Acredito que não, porque nós já tivemos alguns casos bem semelhantes com o seu. Aliás, lamento que você teve todo esse problema com o seu esposo, inclusive, é algo chatíssimo. Mas já tivemos também algo até assim bem dramático, onde vertia dejetos e para a parede, com piso elevado, onde perdeu todo o piso, com bebê dentro de casa. Gente, um filme de terror. E fazer o quê? Aconteceu. Por mais que seja de repente uma responsabilidade do condomínio, legalmente falando, acontece, né? É uma fatalidade, é terrível. A gente vai tentando gerenciar isso da melhor maneira possível, tanto com o condomínio quanto com as responsabilidades. Isso de dejetos não, de objetos e concretos e lixo, a gente já encontrou de um tudo nas tubulações aí dos condomínios, de cabeça de boneca até desculpa a palavra, absorventes usados e coisas grandiosas que são descartadas de qualquer maneira. Muito prestador de serviço que não tem a menor noção e lava as coisas de massa de concreto no tanque. É terrível. Então, entra um trabalho anterior de conscientização para que essas pessoas tenham consciência de que agora elas não moram mais numa casa, num quintal, elas estão morando uma em cima da outra, é uma casa em cima da outra, literalmente. Muita gente nunca morou em condomínio antes, acaba não tendo essa noção e nem culpa essas pessoas. Eu acho que elas têm que ser realmente esclarecidas disso. Então, tem esse trabalho anterior. Isso acontece muito quando a gente entra logo no início. Então, se nós estivéssemos entrados, por exemplo, 2 anos atrás, logo na implantação, isso teria esse trabalho de conscientização. E tem toda a comunicação, quando a gente entra, tem um cronograma de assuntos que ela também vai explicando para todo mundo. Agora, de vocês que já tem o histórico, a gente também está pegando algo com o trem andando. Então, vocês já têm os hábitos, traumas e vícios. Não falo vocês, claro, estou falando aqui individuais, mas como um todo. Desculpa da pergunta, eu achei rompendo, porque você não respondeu ainda de quem seria a responsabilidade. Eu acredito. Se é da construtora. Eu respondi que eu acredito que seria a responsabilidade da construtora, porque eu acredito que isso seja uma tomada vertical. Acredito, não posso afirmar nada.
Mas é realmente o laudo que vai, através do laudo que você vai identificar isso. Então, independente de qual ação e providência vai tomar, eu iria já de cara, eu já conversaria com a consultora. Independente de brumadas também, nós temos um problema muito grande aqui, independente de vertical e horizontal, que nós vimos assim, que realmente é problema da construtora, por coisas mal feitas, entendeu? Então, você falou desse trabalho de conscientização, sim, existe. Hoje existe criança, existe muito que tem esse trabalho. Mas muito problema que nós enfrentamos são coisas de obra mesmo, da própria construtora, entendeu? Nos encanamentos. Aí você tem um belo de um trabalho que é o seguinte, você sabe que o problema está lá, o cara da construtora chega, fala, eu sei que o problema é meu, e realmente isso daqui é erro de obra, é cano velho, é cano mal encaixado, é cano quebrado, só que por fato de eu ter, de repente, colocado um piso em cima de um cimentado, eu tenho que arcar com aquele prejuízo. E com o prejuízo do morador de baixo, porque toda a infraestrutura é feita pelo fogo, né? E aí é uma coisa também que eu não concordo. Só pelo fato de ter colocado o piso, e eu tenho que assumir todo esse problema, todo esse caso, até com o morador de baixo também. Reforma, já aconteceu isso, né? Até com a vizinha nossa. De ela ter que assumir o prejuízo, ter que mandar um fogo, encanamento, tudo. Então essas coisas assim, que eu pelo menos não concordo, né, vindo da construtora. A gente tem muito problema aqui com isso, muito problema com o resto de obra. Deixa eu só fazer uma adenda ali. Na verdade, o que ela está dizendo é algumas coisas que são legais, que nós perdemos garantia entre um condomínio e outro por causa de uma mudança que eu fiz no meu apartamento. Isso dentro do nosso apartamento é uma coisa, tem que se respeitar aquele caderno e tudo a gente perde, tudo que a gente faz a gente perde, então é mais complicado porque a construtora amarra isso contratualmente. Tirando isso, tudo que ela está falando, nós temos muitos problemas na estrutura como um todo. Inclusive o Adriano acabou de fazer uma aula recentemente do condomínio inteiro e apontou diversas divergências. Chegou hoje. Era uma coisa que eu queria falar, porque isso cada vez está mais comum. A emissão de um laudo de um profissional que vai avaliar se teve vícios ocultos, teve coisas que não davam para serem identificadas antes, coisas erradas, e é baseado nesse laudo que entra-se em contato com a construtora. Extrajudicialmente, se for o caso, judicialmente, aí entra uma análise que vai ser feita para vocês, para entender se é o momento de entrar com a ação judicial já, ou tentativas de acordo. É isso que eu perguntei. Porque tem prós e contras. A gente faz tudo, mas a gente sempre vai orientar vocês de uma realidade. Porque se é um condomínio recente, eu entendo que o de vocês ainda é um condomínio recente, porque tem muita coisa que ainda está na garantia. Se vocês entram, se o cliente entra com uma ação contra a construtora, esquece com tudo que vocês tinham em andamento com ela, porque ela vai parar tudo. Ela vai deixar vocês completamente na mão, com coisas que vocês têm direito de reclamar, de solucionar. De acaba a amizade. Coisa. Acabou. Porque aí ela vai falar assim, vocês entraram com uma ação, então legal. Então, vamos nos falar a partir de agora somente do tribunal. E aí ela vai realmente parar tudo. A gente já teve muita experiência assim. No caso dela, por exemplo, vocês interferem? Olha, a unidade, depende muito de qual vai ser a análise desse laudo. Se for de fato constatado que é algo exclusivo do apartamento, digamos que seja o caso, é que você falou que não é, está no laudo que não é. A gente não interferiria. A gente conseguiria ajudar no sentido assim, até de uma gentileza, de uma coisa, um apoio, um suporte, talvez apresentar contatos que a gente porventura tenha, sabe? Aquela coisa assim de dar a mão, vamos juntos, mas não que seja responsabilidade do síndico. Se for do condomínio, nós que tocamos tudo, que tomamos a frente, porque nós respondemos pelo condomínio, então a gente tem que tocar. Seja falar com a construtora, cobrar da construtora, consertar e depois pedir ressarcimento, ação, tudo, a gente vai cuidar. Agora, se for tudo que não só esse exemplo, qual é o seu nome? Não, é o nome da recepcionista da Rascorsa, Mita. Então, vou chamar de Mita, pode? Sula, desculpa. Então, no caso da Sula, não só no caso dela, mas se for qualquer outra coisa que seja dentro do apartamento, que acho que o Rafael até mencionou, não tem como o síndico interferir. Como eu falei, a gente tenta dar um apoio, uma intermediação. É a mesma coisa de conflitos entre vizinhos. Se você pegar o pé da letra, não é culpa do síndico e não tem que ser o síndico que tem que resolver um conflito pessoal entre vizinhos. Mas ele é responsável por fazer uma intermediação. Então ele vai intermediar, ele vai fazer ali uma reunião de mediação, ele vai ouvir tentar resolver, falar com o outro, aquele trabalho ali, né, o jogo de cintura.
E em casos mais técnicos como esse, é a mesma coisa. E aí é o responsável pela unidade, e se ele se sente lesado de alguma maneira contra a consultora, ele vai ter que tomar providências ele próprio. A gente, legalmente falando, nem tem esse direito, porque eu respondo por área comum, exclusivamente. E aí dentro do prédio, tem alguns locais de plumada, por exemplo, que são considerados área comum. E por isso que tem essa regra de identificar. Então aí esse intermédio com a construtora, vocês fazem, por exemplo, precisar comprar alguma coisa, antes de haver se é judicialmente ou judicialmente, vocês fazem também esse intermédio, conversam, até inclusive com um pouco da equipe de vocês, você tem engenheiro, construtor, algumas coisas que conseguem ser um pouco mais técnicas. A nossa engenheira ela não faz esse laudo, por exemplo, que foi feito já para vocês. Até mesmo não ajudaria ela pelo histórico de reclamações que tem nos condomínios com a Altana, porque realmente parte hidráulica e elétrica é tudo de quinta. Então, parece, eu estava dando uma olhada na parte hidráulica do meu apartamento hoje, parece que era coisa usada. A tubulação da pia parece coisa velha mesmo, vou trocar tudo. Fazer um adendo. Isso é uma prova que é tudo de quinta mesmo. Talvez a consultora não teve esse zelo, né? Talvez. Talvez não. Estou sendo delicado, não posso chegar aqui acusando. Eu até tenho uma prova de que a Altana fez as coisas assim bem mal feitas, porque eu peguei o meu apartamento, minha chave, uma semana depois do meu casamento, porque eu tenho um contato dentro da Altana. E ele me falou, o seu apartamento está pronto desde o meio do ano. Eu comprei no começo do ano e eu peguei depois do meu casamento. Porque eu cobrei muito, num dia eu mandei mais de 200 e-mails para a engenharia teve que me ligar para falar, vou resolver o seu problema. E um funcionário dentro da Altana falou, o seu apartamento está pronto desde o meio do ano. Ele não foi entregue porque o acabamento todo foi feito com massa vencida. E aí todos os azulejos estavam no chão. A Altana não tinha, e não foi só meu apartamento, na Torre 8 muitos apartamentos aconteceram. Eles não tinham verba para mandar arrancar e refazer a tempo, e eles estavam me enrolando. A Altana me ligou e falou que não recebeu os meus pagamentos. Então, durante 6 meses eu fiquei brigando com eles na justiça, com o advogado, para eles encontrarem nas contas onde eu já tinha pago, que estava quitado, e eles falavam que meu dinheiro sumiu. E aí quando esse funcionário falou para mim, eu vou abrir, ele falou, vem no condomínio, eu vou abrir a porta e vou te mostrar como está o apartamento. O azulejo todo da cozinha estava no chão, porque o cimento contra a pisa, eu acho, era vencido e tudo ficou fechado e caiu sozinho. Então a Altana realmente usou tudo de má qualidade, aproveitou que assim, como falar? Não, minha casa, minha vida, é algo mais popular. Eles mas não justifica, né, gente? Uma coisa é ser nível. Então eu vou reparar nesse então, pessoal, na realidade o que acontece é o seguinte, nós tivemos diversos problemas realmente com a Altana, ela entrou numa fase, no meio do caminho ela trocou os prestadores. 3 ou 4 empreiteiras entraram. O Adriano é da primeira fase, então ele tem um histórico muito maior, então vocês sabem que foi diversas trocas e a Altana hoje passa por problemas financeiros, então realmente tivemos um problema. Por isso que os questionamentos que eu faço a ele aqui é o que podemos fazer, porque o que é aquilo lá, o que foi entregue foi entregue. O que ficou para trás, a gente tem que saber o que pode analisar e o que pode melhorar para frente. Esse é o nosso intuito aqui, olhar para frente e pensar o que a gente pode fazer. Tem um amigo meu que falou assim, ó, graças a Deus que eles te entregaram. Quando chega nesse nível, eu fiquei preocupado. Eles falaram, pô, graças a Deus que eles te entregaram, pelo menos você... Tá ficando tarde, a gente pode fazer um bate-papo, conversar um pouco aqui com o Otávio, comer uma coisinha aqui, que acho que todo mundo vem direto do trabalho, tomar alguma coisa, fiquem à vontade. Só um detalhe, em cima do seu caso, por exemplo, dutos, etc., isso já não é uma novidade. Tanto duto de abastecimento de água aqui que vive rompendo, isso está no laudo do cara que foi entregue hoje, e ele já tinha falado, bom, erraram na hora de fazer o piso. Então o piso está cedendo em cima do cano, isso é um ponto. Aqui mesmo na Torre 4 tivemos um cano rompido de esgoto. E aí o pessoal começou a sentir que aquilo lá estava dando um mau cheiro dentro do apartamento, eu chamei o pessoal, fizeram a limpeza, foi poucos dias depois da sua. E aí eles descobriram que tinha um duto rompido ali. Ele estava levando ao nada. Então o esgoto estava parando em algum lugar e não saía dali mais. Ali, pelo visto, pelo que eu entendi, conversando com o pessoal da empresa, que fui eu que pedi o relatório, trata-se de uma mesma coisa. Então, assim, além do que eles encontraram de resto de obra, cimento, luvas, não sei o que lá, estopa e tudo mais, né, não tinha para onde ir também,
foi onde que gerou esse problema por isso que eu pedi o relatório, justamente para falar, eu vou eximir o condomínio, porque vale uma informação, a torre dela, acho que não tinha 1 mês e meio de entrega. Então, em teoria, você, vamos falar, por prática você faz a limpeza a cada 3 meses. Estava na metade do tempo. Então não era para estar nas condições que estavam no seu. É algo bem antigo. Você entendeu? E que eu só recebi porque eu tinha esse contato. Eu ainda tive que assinar, me responsabilizando pelo piso que estava no chão. Quando eu aceito o apartamento na situação que está na vistoria, eles só tiraram o entulho porque eu afirmei que eu ia tirar tudo, que eu não ia usar nenhum dos pisos. Então eu revesti tudo. O contrapiso da minha casa era toda oca. Eu tive que arrancar o contrapiso e pagar 2 vezes o pedreiro para arrancar o contrapiso e fazer tudo de novo para poder reformar a casa. Então foi um problema bem maior, não é de agora. É um problema mais grave do que eu a gente imaginava. falou no início. De você ir atrás do que está parado, porque a gente reclama isso na construtora, reclama na administradora e foge do nosso braço. Eles não retornam. Não tem que ser só uma coisa, apaga, zero, tipo, começando a frente. Tem que ter um trabalho retroativo. Então, e esse é um dos meus receios de receber o subsolo, por já saber dos problemas que já tínhamos lá, antes de pegar esse laudo que chegou hoje. Eu acho que esse laudo que foi feito, gente, é a evidência ideal, cada vez mais comum fazer esse laudo, até mesmo para casos que não são tão graves quanto de vocês, caso vocês não achem que é realmente grave, pelo que vocês estão me falando. É a providência ideal, acho que vocês fizeram certinho e é baseado nesse laudo que agora vocês vão verificar o que pode ser feito, o que pode ser conversado. E como eu falei, no último caso, ação. No último caso. Mas é sempre o risco, viu? Sempre o risco. Quando a gente compra um imóvel na planta de uma construtora, a gente ainda não conhece qual que é o padrão que essa construtora costuma entregar, é um risco que nós, eu me incluo nessa, nós também estamos assumindo.